Bem, vamos retomar. O eixo número 1, institucionalização, marcos legais e Sistema Nacional de Cultura. Concluíram? Concluíram. Quem será o relator para vir aqui à frente fazer a leitura? Na sequência, chamaremos o eixo 2, democratização do acesso à cultura e participação social. Já fiquem a postos aí o relator. Oi. Queria ver com você que conclui na última consideração social que eu fui. Os delegados ficaram tão dispersos e na hora de voltar é muito concentrar todos os delegados num lado só. Está muito solto. Não sei, foi o que eu me senti. Ok. Uma sugestão de um dos nossos delegados, mas sabe, Wagner, nós tivemos aqui pela relação, antes que você comece a leitura, 27 delegados presentes hoje. Então, visualmente, tá fácil da gente ver. Eu acho que não vai ser necessário, porque eu tô com medo ali de deslocar as senhoras de lá e me xingarem, fazê-las descer, que elas estão no clarinho lá em cima, sossegado. Aí essa turma daqui também não vai querer vir para cá. Aí se for para tirar o de lá, trazer para cá, enfim. Mas a plenária que decide. Querem trocar de lugar, ficar todos os delegados juntos, ou querem ficar como está? Então, é a plenária que decide, né? Eu só coloco em votação. Então, por exemplo, Então, recapitulando, eu já falei isso, mas vou recapitular. Aqueles formulários que cada segmento preencheu será encaminhado junto com a ata da conferência, certo? Então, nós teremos todos os eixos por segmento e teremos esses eixos individualizados com a participação de diversos segmentos num único eixo. Entendido? Então, você quer fazer mais um microfoninho para nós aqui, que daí já... Se você quiser usar ali o púlpito para colocar o apoio, fique à vontade. Pode. Ele fica mais na tua altura, né? Mais na minha altura, o púlpito está mais alto do que eu. Leva a cadeirinha só, meu. Vocês estão me ouvindo, me enxergando? Beleza. Eu vou ficar olhando só um pouquinho antes de você. Quem tiver algo para falar sobre o eixo que ela vai ler nesse momento, só levanta a mão. Talvez eu não saiba o nome, daí depois eu aponto para você, você se identifica e fala o que tem que falar sobre o que foi lido. Tá bom assim? Então pode começar a sua leitura, por favor. Então, sobre o eixo 1, institucionalização, marcos legais e Sistema Nacional de Cultura, o grupo reunido debateu sobre itens que atendam de forma genérica os segmentos que se enquadrem nesse título. Agora, já tirando a dúvida, que vai ser complementado com o formulário de cada segmento. Então, vamos lá. Primeiro, cumprir integralmente o Sistema Municipal de Cultura, estabelecendo políticas culturais que sejam perenes e adequadas à realidade da classe cultural do município. 2. Estabelecer um programa anual para cada segmento, consultando os agentes culturais de suas respectivas áreas. 3. Estabelecer programa de bolsa cultural de subsídio e fomento para desenvolvimento de projetos. 4. Garantir no plano plurianual e na lei orçamentária municipal a destinação de pelo menos 1% do orçamento para a cultura.
Próximo, regulamentar legalmente o uso cultural e destinação dos equipamentos culturais do município, garantindo pleno exercimento de atividades culturais via regimento interno e outros, que seria a ocupação das casas e demais equipamentos do município que sejam destinados exclusivamente para atividades culturais, assim como já temos o regimento da Casa Monsenhor, que todos os outros equipamentos também sejam formalizados, né, esses regimentos. Próximo, estabelecer programas de Estado voltado para a cultura. Incluir no calendário oficial um evento anual de festival cultural que englobe todos os segmentos. A questão aqui do indicação de festival é sugestiva, né? Pode ser uma virada cultural, uma semana cultural, né? Como acontece, por exemplo, com o Festival de Inverno da UFPR, que engloba várias atividades culturais. Contemplar a cultura afro-brasileira nos editais municipais sem prejuízo das políticas afirmativas já reconhecidas nos dispositivos legais. Aqui, como nós sabemos, o segmento da cultura afro-brasileira é novo, né? Então a gente tem nos editais passados, ele estava lá na cultura popular, então essa necessidade de realmente agora ampliar, né? Atualizar e aprimorar o cadastro de agentes culturais, incluindo território, raça, etnia, orientação sexual e outros. Fortalecer o debate sobre o estabelecimento da lei de incentivo do município, lá de acordo com o Sistema Municipal de Cultura, né? Já temos uma lei lá antiga e realmente aplicar no que couber e incentivar, né, de forma mais perdi a palavra, efetiva, isso mesmo. É isso. Alguma dúvida quanto aos itens? Algum complemento? Alô. Não havendo nenhuma dúvida, nenhuma contribuição, eu coloco em votação o conteúdo do eixo ora lido, que é o institucionalização, marcos legais e Sistema Nacional de Cultura. Os delegados favoráveis, por favor, se manifestem. Favoravelmente. Alguém contrário? Algum delegado contrário? Então, unânime foi aprovado o item 1. Obrigada, parabéns. Vamos chamar então o relator do eixo 2, democratização do acesso à cultura e participação social. Boa noite. Então, primeiramente nós precisamos fazer uma formação de público e garantir que todas as camadas sociais tenham a oportunidade de se envolver, criar, desfrutar dos conteúdos artísticos. Criar um ambiente inclusivo, promovendo atividades, exibição de filmes, leituras de poesias, formação de casas de cultura alternativas e descentralizadas. Através de subsídios da Prefeitura e Secultur, poderemos promover bate-papos, oficinas e cursos gratuitos. Fazer com que a sociedade se envolva nas produções culturais e audiovisuais, sendo como atores ou fornecedores. Realizar o mapeamento dos agentes culturais e estabelecer política de busca ativa de artistas, disseminando a prática de áudio ou vídeo inscrição para os editais. Criação de uma ouvidoria municipal de cultura, melhorar os formatos de comunicação institucional, incluindo aulas inaugurais de apresentação de todos os editais, promover editais de ocupação dos pontos culturais, estabelecer política pública de reconhecimento
e criação de pontos culturais municipais. Distribuição dos produtos culturais em parceria com as secretarias de Educação, Inclusão, Esporte, fazendo cumprir a transversalidade entre as secretarias. E a criação de fóruns entre os segmentos da cultura. É isso. Alguma sugestão, alguma inclusão? Os delegados favoráveis à leitura do segundo eixo, democratização do acesso à cultura e participação social, favoravelmente se manifeste. Algum voto contrário? Não havendo voto contrário, fica aprovado o segundo eixo. Pode deixar aí, por favor. Obrigado. Então agora vamos ao eixo 3, identidade, patrimônio e memória. Wesley, futuro presidente da República. Boa noite, pessoal. Só uma coisa que a gente está notando aqui entre todas as leituras, né, é que elas vão, cada eixo vai se conversando, né? Tem muita coisa aqui que mudando a palavra, mudando uma nomenclatura, mas um está sendo solicitado, um está sendo aclamado, um item de um eixo está sendo aclamado pelo outro também, né? Eu acho que isso até fortalece também os desejos das pessoas aqui, das entidades, das pessoas que estão aqui sendo representadas, né? Então vamos lá, o eixo 3. Cortaram o microfone do presidente. Identidade, patrimônio e memória. Criação do Centro Multicultural para interações entre os diversos segmentos culturais. Criação do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Material, Histórico e Cultural. Criação do Programa de Desapropriação de Imóveis Históricos Abandonados com destinação para fins socioculturais. Instituição de infração por abandono de imóvel passível de multas e com progressão das mesmas. Criação de um Museu de Artes Visuais para artistas clássicos e contemporâneos da cidade. Política de registro vivo dos mestres da cultura popular com possível remuneração mensal a título de contribuição histórica nas esferas municipal ou estadual. Estabelecimento do calendário municipal de cultura popular. Parcerias com Secretaria de Educação para o incentivo da prática das culturas populares nas escolas. Política de reconhecimento e fomento à contribuição afro na formação cultural popular e mapeamento dos locais de memória do povo negro. A gente escreveu bastante. Promoção do registro da oralidade indígena e da cultura popular. Criação de um museu municipal histórico e cultural. Manutenção dos patrimônios tombados. E criação de um selo de reconhecimento às entidades, pessoas e locais de relevância histórica e cultural. É isso. Alguém tem alguma sugestão, algo a acrescentar? Não havendo nada a acrescentar, os delegados que forem favoráveis, por favor, se manifestem. Ok. Algum delegado vota contrário? Não havendo votos contrários, fica aprovado por unanimidade o eixo 3, identidade, patrimônio e memória. Eixo 4, diversidade cultural e transversalidades de gênero, raça e acessibilidade na política cultural. Eixo 4. Na sequência, teremos, após a apresentação, teremos o eixo 5, economia criativa, trabalho, renda e
sustentabilidade. Se puder já se aproximar para ficar aqui na primeira fileira. E por último, daí teremos direito às artes e às linguagens digitais. Por favor, tem o microfone ali, Breno. Direito às artes e às linguagens digitais, que será o... Bom, já estão aqui na frente, está próximo. Eixo 4. Participação de representantes indígenas nas reuniões setoriais, conferências, facilitada pelo Poder Público Municipal, tanto com divulgação prévia e transporte náutico para as aldeias serem localizadas na Ilha da Cotinga, em nosso município. Toda divulgação prévia deve ser por meio de redes sociais, rádio, TV, jornais e outros meios de divulgação, organização de responsabilidade do Poder Público. Eventos de caridade solidários no município, não somente no Teatro Municipal Raquel Costa, mas também em outros locais públicos, devem ser totalmente isentos na questão de estrutura. Iluminação, sonoplastia, pontos de luz, etc., que devem ser disponibilizados pela Prefeitura. Como a utilização aqui no Raquel Costa, que ultimamente teve uma certa dificuldade com questão de sonoplastia, que vários artistas eles vieram reclamar sobre essa questão assim dessa falta de estrutura, que não é apenas liberar o espaço. Alô? Não é apenas liberar o espaço, é também dar subsídio para que o evento possa acontecer. Obrigado. Começando pelo microfone. Me perdi na minha anotação. Aqui. Tá. As casas de cultura devem ter prioridade de uso para artistas locais, em seguida artistas de fora, pelo menos de quinta a domingo, que são os dias que normalmente ocorrem os eventos culturais. Não devendo ser ocupado por eventos alheios à cultura, como formaturas, reuniões e outras situações. Pela questão do espaço ser propício para apresentações, vou falar especificamente sobre o Raquel Costa, mas a gente pode falar sobre outros lugares. O Raquel Costa ele tem uma estrutura muito boa, tem acústica, tem essa possibilidade de iluminação, sonoplastia e outras coisas que são necessárias para uma apresentação artística, não só de teatro, mas dança, até mesmo performances circenses e outras modalidades, música, super cabe uma banda que poder agendar o espaço para poder utilizar. Todos os segmentos, o lançamento de livros, no caso de literatura. É lógico que outros casos, que nem exposição de artes visuais, de artesanato, aqui se torna um pouco mais difícil de conseguir fazer isso, mas é lógico que tem um hall de entrada, mas aí pode falar também sobre as outras casas, como a Monsenhor Celso, que agora está sendo ocupada por uma mostra de artes visuais que foi por meio de edital. Então, pensar nessa ideia também de ter um edital de ocupação do Raquel Costa, que ouve-se falar disso há muito tempo e ainda não aconteceu, para evitar que o espaço fique vazio ou que seja ocupado por coisas alheias à produção cultural. Hoje está tendo essa reunião, que é a reunião essa conferência de cultura. Tem a ver? Tem a ver. Mas se a gente olha quantas cadeiras vazias, está sendo um espaço mal utilizado. Porque até para a gente escrever não tem uma comodidade, a gente tem que escrever tudo torto. Então, tem um outro espaço que contenha mesas, cadeiras, para a gente poder fazer esse tipo de reunião sem precisar ocupar o Raquel Costa. Hoje podia ter uma apresentação de teatro aqui e não está acontecendo, porque está acontecendo essa reunião que podia ter em um outro salão que contém essas outras coisas que facilitariam, mesa e cadeira. Tá, continuando. A agenda das casas públicas de cultura, Raquel Costa, Monsenhor Celso, etc., devem ser públicas para toda a população,
disponível em plataforma digital para que todos tenham acesso, para facilitar agendamentos, para facilitar envio de ofícios, para ocupação do espaço e também para tentar evitar que aconteça de ocupação por qualquer outra coisa, que nem a gente bate muito na tecla de formatura, porque o espaço que é utilizado às vezes para uma formatura, essa escola que vai ter a formatura aluga um outro espaço, ou usa um auditório da própria escola, do colégio, enfim. Tá, continuando. Desburocratização dos editais. Tornar a linguagem mais acessível para os artistas, visando principalmente os fazedores de arte e cultura popular, que não conseguem acessar a linguagem burocrática desses editais. Subdividir nos editais a lista de documentos por modalidade de inscrição. Exemplo, pessoa física, MEI, aí as demais modalidades, ME, IREL, LTDA, ONG, Instituto. Dividir cada modalidade de empresa ou pessoa física para facilitar essa visualização. Às vezes o texto, em alguma parte, eu sei que passa além da Secultur, tem que ir para a prefeitura, tem que ir para licitação, para eles poderem elaborar, mas que tenha essa sensibilidade de facilitar. Eu sou acadêmico, eu estou acostumado a ler edital, já participei de Profice, Rouanet, outras coisas, mas tem muitos artistas que vêm e reclamam dessa questão de edital. Eu sei que precisa ter burocracia para ter transparência, para ter como fazer esse tipo de contratação, mas que a linguagem seja mais acessível. Tá, continuando. Que o poder público facilite que pessoas que não se enquadram no binarismo de gênero, transexuais e travestis, tenham acesso à informação, espaço e subsídios para consumir e produzir arte. Procurar parcerias com outras secretarias para que isso seja possível, como o SEMAS e o CEMED, Educação e Assistência Social. Viabilizar eventos, palestras, oficinas, atividades culturais, apresentações e incentivar medidas afirmativas e educacionais para combater os preconceitos, racismo, LGBTfobia, capacitismo, misoginia, etc. Concluindo em evento de diversidades, tanto culturais quanto de religiosidades. Elaborar editais exclusivos que contemplem as diversidades, negros, indígenas, deficientes físicos, comunidade LGBTQIAP+, mulheres. Facilitar medidas afirmativas e educacionais de combate ao feminicídio, machismo e misoginia, como cartilhas, eventos, palestras, apresentações, etc., culminando em evento multiartístico no município, um circuito descentralizado. É isso. Alguma sugestão, inclusão? Não havendo nenhuma sugestão, inclusão ou discussão, em votação, o eixo 4, diversidade cultural, transversalidade de gênero, raça e acessibilidade na política cultural. Quem for favorável, o delegado favorável, os delegados favoráveis, manifestem-se, por favor. Ok. Há algum delegado contrário? Então fica aprovado por unanimidade o eixo 4, diversidade cultural e transversalidade de gênero, raça e acessibilidade na política cultural. Eixo 5, economia criativa, trabalho, renda e sustentabilidade. Com a palavra, Mariana Zanetti. Boa noite. Então, a gente elencou aqui vários itens. Primeiro é criação de editais anuais de fomento à cultura e às artes. 2, criação da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. 3, criação de editais para o Fundo Municipal de Cultura.
4. Apoio a atividades comunitárias, a projetos de pessoas jurídicas e físicas que residam no município. 5. Separação da Secretaria de Cultura das outras secretarias. 6. Nas licitações culturais da cidade, que se estabeleça uma cota de contratações locais. 7. Parcerias entre instituições de ensino, academia para difusão da identidade local. 8. Fomento a projetos de inovação, de capacitação nas diversas áreas culturais, promovendo oficinas. 9. Fomento a centros culturais da cidade, facilitando a mobilidade aos espaços culturais. 10. Criação de rotas turísticas, desburocratização da ocupação do espaço público. 11. Valorização do artesanato local nas festas da cidade. 12. Mapeamento das atividades artísticas da cidade e divulgação dos produtos culturais. 13. Apoio e incentivo a projetos de difusão da cultura local para expansão para outras cidades, estados e países. 14. Descentralizar os centros culturais para os bairros. 15. Realização de feira nos bairros. 16. Criação de festivais que unam as atividades culturais da cidade. 17. Feiras atrativas que unam vários segmentos. 18. Linha de crédito para fazedores de cultura e espaços culturais. 19. Fortalecimento do empreendedorismo. 20. Sinalização e qualificação dos espaços de eventos. 21. Ocupação dos espaços públicos pelos agentes culturais. 22. Agenda de eventos culturais com agenda pública, com consulta pública. Ela colocou aqui com consulta. Agenda de eventos culturais com consulta pública e editais com consulta pública para cada segmento. Desculpe, na verdade é só para me facilitar depois que eu vou fazer a ata. Você falou aí separação da Secretaria de Cultura das outras secretarias. Eu acho que você quis dizer separar a cultura do turismo. Isso. Tá. Porque ele falou separação das outras secretarias, da impressão de isolamento, não? Não. Tá, então é isso, foi o que eu entendi mesmo. Então tá. Para também depois não colocarem educação junto, daí por isso a gente colocou a separação de outras. Agora que eu entendi, depois eu ajeito lá da melhor forma. Alguém quer fazer algum adendo? Não. Não havendo ninguém queira fazer adendo, está em votação. Os delegados que forem favoráveis, por favor, se manifestem. Ok. Algum delegado é contrário? Não havendo delegados contrários, fica aprovado por unanimidade o eixo 5, economia criativa, trabalho, renda e sustentabilidade. Agora vamos ao eixo 6, direito às artes e às linguagens digitais, que vem até a frente a relatora Isabelle. Boa noite. Então, a gente criou uma proposta municipal, estadual e federal, separado. Proposta municipal. Propõe-se uma criação de políticas públicas com um perfil oficial para os artistas para a divulgação dos seus trabalhos em redes sociais, sendo essa rede social coletiva, necessitando criar critérios para quais artistas podem usufruir de tal ferramenta. Criar página para a arte da cidade, diferenciando a prefeitura dos artistas e agentes culturais. Aqui a gente citou isso porque a Aline explicou pra gente que na página da prefeitura a gente não pode ir lá e lançar os nossos trabalhos, porque a prefeitura ela é limitada. Tem 6 meses no ano que a prefeitura não pode publicar nada nem divulgar nada. A cada 4 anos, né, Aline? Que a prefeitura não pode publicar nada e também não pode fomentar a página, não pode investir na página para abranger outras cidades. Então, seria umas redes sociais separadas.
Exemplo, lançar trabalhos de músicos, escritores, dançarinos e outrem. Essa proposta se justifica, pois hoje em dia a internet é um meio fundamental para o desenvolvimento artístico em geral. É necessário o estabelecimento de critérios para quais artistas devem usufruir dessa rede com ficha de inscrição, comissão organizadora e portfólio. Criação de editais para a criação de antologias para literatura, coletâneas, músicos e projetos que englobem vários artistas. Esse é o projeto municipal. Na proposta estadual, em esfera estadual, propõe-se a capacitação artística com workshops, cursos, capacitação para a produção de projetos culturais, com treinamentos disponíveis em plataformas acessíveis aos artistas. Ampliação da Escola de Gestão do Paraná, a área cultural. Integração de banco de dados municipal, estadual e federal para divulgação das informações. Essa é a proposta estadual. Na proposta federal, propõe-se criação de estrutura para usufruir o direito às artes e às linguagens digitais, com local físico, captando recurso para linguagens artísticas digitais, com equipamentos, por exemplo, webcam, sala, canais, câmeras, fones, microfones, etc. Um espaço regional para o litoral do Paraná, abrangente em todo o litoral, a fim de ser utilizado através de critérios com fichas de inscrição, portfólio, mostrando quais artistas são capacitados para tal também. Concluído. Alguém quer fazer algum adendo, discutir algo? Não havendo sugestões, está em votação. Os delegados que forem favoráveis, por favor, votem. Vai votar, Isabelle? Ok. Há delegados contrários? Algum voto contrário? Não havendo nenhum voto contrário, fica aprovada por unanimidade o eixo 6, direito às artes e às linguagens digitais. Dessa forma, nós avançamos para o próximo item dessa conferência, que é a escolha dos delegados. Nós, observando a portaria do Ministério, vou deixar claro aqui para vocês, até a Aline agora, se quiser vir aqui à frente, o presidente do conselho também chegar aqui conosco, o Eduardo e a Aline, nós tivemos uma questão aqui, que o número de delegados pela portaria, que fala aqui ele diz o seguinte, ele tem uma tabela aqui na portaria do MINC, que convocou as conferências. Deixa eu relembrar aqui o número da portaria, que já foi passado para vocês também. É a portaria 45. Então, no seu anexo 3, tabela para cálculo do número de delegados, conferência municipal e intermunicipal. No nosso caso é só municipal, porque é exclusivamente de Paranaguá. Quantitativo de participantes. De 25 participantes a 500, que é o nosso caso, a parte do 25, 5% do número de participantes. Aqui não é de delegados, é de participantes na conferência. Aí tem uma observação. Nos municípios em que se realizarem as pré-conferências, será considerado a soma total dos participantes dessas pré-conferências para a definição do número de delegados a serem eleitos para a conferência estadual, regional ou territorial, sendo vedada a participação em mais de uma pré-conferência. Então, foi o que nos salvou, porque por 27 ou 30 pessoas que estão aqui hoje, nós teríamos um delegado apenas. Mas por essa observação, eu
enquanto vocês trabalhavam aqui, eu fui lá, peguei a lista das pré-conferências e mais ou menos sei quem está aqui, quem estava ali, já fiz a conta aqui e nós chegamos a 94 participantes em todo esse processo que nós tivemos, certo? Então, nós teremos 4,7 delegados, arredonda para 5, teremos 5 delegados, dos quais 2 governamentais, porque também fala aqui no documento que veio que 50% sociedade civil e 50% governamental. Óbvio que todas as políticas públicas sempre elas pendem, quando dá diferença, para a sociedade civil. Se nós temos direito a 5 delegados, serão 2 delegados GOV e 3 delegados sociedade civil. Ok? Alguma dúvida? Sem dúvida. Então, agora, entre os senhores, ou se candidatem, né? Ou apontem, que depois a sociedade, aqui naturalmente os natos são como são 2 delegados, nós teremos a Maria, que é a secretária de Cultura, e a Aline, que é a superintendente de Fomento. Então, e depois os diretores serão os suplentes delas. Então, são 2 suplentes. Então, vocês aí têm que escolher 3 delegados e 3 suplentes. Ok? Entendido? Esses 3 delegados de vocês irão participar na conferência estadual, que ainda não tem data marcada, mas que deverá ser agora, de setembro a novembro, né? Pode falar. Eu entendo, né, a não ser que abram, né? Eu entendo que os 3 delegados e os 3 suplentes deverão sair dos 27 delegados que estão aqui, que é quem está presente, né? Quem não veio aqui hoje não está muito interessado, né? Não tem como eleger alguém que não está aqui. Mas a pergunta é, Um será do outro. Poderá ser de outro segmento, poderá ser, enfim. Breno, você quer perguntar? No caso dos 3 delegados de sociedade civil, eles irão para essa conferência estadual, com certeza nesse sentido. Sim. Vai com um veículo da prefeitura, com os delegados GOV? no caso vai ter um custo ou não? Os 3 vão com os 2 GOV, os 3 civis vão com os 2 GOV, ou tem que ir por conta própria? Sim, vão com a equipe da prefeitura. Só daí é o seguinte: delegado e suplente, certo? Aí o que tem que ver se o suplente vai ter disponibilidade de ir, mas o suplente só é obrigatório ir se o titular não for. Mas pode ir junto também, né? No final, depois que a gente decidir a questão dos delegados, nós falaremos sobre a questão estadual, porque aí tem algumas coisas aqui que nós vamos precisar votar hoje também. Mas enfim, entendido a questão dos delegados, precisamos de 6 pessoas, 3 titulares e 3 suplentes. Está nas mãos de vocês. Vocês precisam de um tempo, ou vocês pensam em que se ergam 6 pessoas aí, ou 10 ou 15, e daí a gente faz uma eleição entre essas pessoas, porque pode ser que só subam 6 pessoas. Aí subindo 6 pessoas, a gente entre as 6 escolhe quem é titular, quem é suplente. Ou se for 7, entra num acordo e aí resolve. Não é melhor assim? Né? Quem se candidata a delegado? 3 pessoas no primeiro momento. Então nós temos
para delegado o Breno, a Mariana Amaral e o Márcio Branco. Mais alguém? Mais alguém se candidata a ser conselheiro da sociedade civil? Ok. Desculpe. Delegado da sociedade civil. É só quem está aqui, né? Claro. Que são os 3 que estão aí como delegado, já participaram na conferência. Eu acho interessante, não sei se é possível, mas abrir para quem está aqui e não é delegado, se quiser ser suplente. Porque o pode só ter se levantado para ser delegado no estadual. E ele vai ter suplentes. É possível abrir para quem está aqui e não é delegado? Não, porque em primeiro lugar que quem está aqui e não é delegado, ele só tem direito à voz e não pode votar nem ser votado. Então vamos lá. Quem é favorável que o Breno, a Mariana e o Márcio Branco sejam os delegados da sociedade civil para a conferência estadual? Votem os delegados. Ok. Pode baixar as mãos. Quem é contra que os 3 sejam delegados? Ele já estava com a cetra ali preparada para dar na cabeça. Não havendo ninguém contrário que o Breno Oberdan, a Mariana Amaral e o Márcio Branco sejam delegados, estão eleitos os 3 delegados da sociedade civil para a conferência estadual. Quem quer ser suplente? Levanta. Wesley, Matheus, falta um. E Sueli. E agora, quem é lá? Cíntia. Cíntia estava de branco, agora está de preto, não enxerga? Quebrou. Ah, não, era outra cor ainda. Então nós temos 4 pessoas. Então nós temos o Matheus, o Wesley e a Sueli, certo? A Cíntia declinou da sua candidatura. Quem é favorável que o Matheus, o Wesley e Sueli sejam suplentes de delegados da sociedade civil, se manifeste. Ok. Quem é contra que os 3 sejam suplentes? Breno ali votou contra? Ah, eu vi você mexer, desculpe. Então ficam eleitos por unanimidade Matheus, Wesley e Sueli como suplentes dos delegados da sociedade civil. Pelo governamental, automaticamente, a não ser que a Maria não queira ou queira indicar um diretor no lugar dela, a Maria é a titular e a Aline a outra titular como delegada à conferência estadual. E os suplentes serão indicados na sequência pela Maria e pela Aline. Ok? Então, vencida essa etapa, vamos para a próxima. Eu falei aqui, mas para que fique registrado em ata, colocar em votação nesse momento para que os formulários que foram elaborados
nas conferências setoriais de cada segmento, com os 6 eixos, sejam incluídos na ata da Conferência Municipal de Cultura. Entendido? Então agora nós vamos votar. Quem for favorável para que isso aconteça, se manifeste positivamente. Ok. Quem for contrário, se manifeste. Não havendo votação contrária a isso, os formulários dos eixos que foram elaborados nos segmentos culturais, nos 9 segmentos culturais, farão parte da ata da Conferência Municipal, da 6ª Conferência Municipal de Cultura de Paranaguá. Nós, agora é que vem o que a Aline estava falando aqui. A conferência estadual não foi marcada e não saiu a regulamentação. Paranaguá, com todos os entraves que a gente já teve e tem, a gente sempre está adiantado. Quando chegou para nós a portaria do Ministério, imediatamente nós já elaboramos, fizemos o calendário, as datas e já fomos tocando o pau, até por conta de que 15 de setembro é o prazo para entregar as conferências municipais. Então nós tínhamos esse prazo apertado. Recentemente, essa semana, isso foi alterado e não se tem a data nova. Tem a data. As conferências municipais, eles alteraram a realização até dia 30 de outubro. Então, o que a gente tinha de prazo até 15 de setembro, na verdade, acabou ampliando até 30 de outubro. E o que o Estado tinha, que era 30 de outubro, foi até dezembro. Não lembro agora exatamente a data, mas foi para dezembro. E o que o Estado comunicou para nós, que eles vão ainda fazer uma normativa em relação à conferência estadual, tanto da questão dos delegados, quanto até de uma própria instrução de como passar essa informação do resultado da conferência para eles, em relação à redação mesmo. Né? Então, a gente ainda tem isso para aguardar, né, essa regulamentação. Sendo assim, nós precisamos deixar em aberto especificamente para incluir exigências vindas da Secretaria Estadual de Cultura pelo Conselho Municipal de Política Cultural. Vocês entenderam? Hoje nós estamos aqui em conferência, mas pode ser que venha alguma exigência da Secretaria Estadual de Cultura, ok? Diferente do que foi tratado aqui. E aí nós não vamos ter como reunir todos os que estão aqui novamente para fazer a conferência, uma nova conferência, porque fazer uma nova conferência em 15, 20 dias. Deixar em aberto para que o Conselho Municipal de Política Cultural, que já representa todos que estão aqui, a maioria do Conselho está aqui participando, possa fazer essa inclusão. Isso caso venham exigências, pode ser que não venha nada, pode ser que já esteja tudo contemplado pelo que foi feito aqui. Só que a gente tem que deixar isso registrado na ata para não ser pego de surpresa e ficar amarrado de não poder caminhar para frente e ficar com a nossa conferência com algo pendente. Entenderam? Mas é especificamente se ocorrer alguma exigência da Secretaria Estadual de Cultura. Mais nada nem entra nem muda na conferência, só referente a esse ponto específico. Entenderam? Tá entendido? Alguém quer fazer falar algo sobre isso? Não. Está em votação. Quem concorda em deixar em aberto referente a questões exclusivamente vindas da Secretaria de Cultura do Estado, se manifeste favoravelmente. Ok. Quem for contrário, se manifeste. Não havendo votos contrários, fica aprovado por unanimidade pelos presentes deixar a conferência em aberto especificamente para incluir exigências vindas da Secretaria Estadual de Cultura
pelo Conselho Municipal de Política Cultural de Paranaguá, que poderá fazer esta inclusão representando os agentes culturais de Paranaguá. Dessa forma, nós concluímos aqui todas as etapas. Agora eu vou passar aqui para o presidente do Conselho, fazer suas considerações finais, agradecer, depois a Aline para encerrar essa Conferência Municipal de Cultura, a 6ª Conferência Municipal de Cultura. Enquanto secretário executivo, vou me despedindo, quero agradecer a todos a colaboração, aquelas pessoas que ficaram aí com os formulários, que vão querer digitar, não sei, ou alterar, corrigir, até amanhã, à tarde eu receberei, né? Podem me passar no WhatsApp o que foi digitado aí, que a gente vai receber e incluir aqui na ata que foi lido aqui, né? Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado pela companhia até agora, Deus abençoe, um bom retorno aos seus lares, e agora eu vou passar ao presidente do Conselho. Não tem muito o que falar, já foi falado bastante, né? O pessoal aí já está um pouco cansado até, mas em nome do Conselho quero agradecer a todos os participantes que estiveram aqui hoje, a todos que representaram os seus setores, né? Tivemos muitas ideias, muitas representatividades aí, né? A gente teve aí o Breno falando algumas coisas, né? Muito importantes, né? Que a gente deixa passar, que a gente deixa passar normalmente, mas eu acho que o Breno hoje colocou algumas coisas aí que são importantes, né? Então eu acho que é sempre importante estar colocando algumas opiniões, né? Coisas que estão acontecendo, que às vezes a gente não enxerga, né? Mas através de outras pessoas a gente consegue abrir a nossa cabeça, né? Então eu queria agradecer a todos, né? E foi uma conferência muito importante. E esses encontros sempre são muito importantes para o nosso segmento, né? E que venham mais conferências, mais encontros como esses aqui, né? Obrigado a todos e boa noite. Vou passar a palavra para a Lídia. Então eu venho em nome da secretária, né, agradecer aqui a presença de todos vocês que disponibilizaram o tempo para discutir essas políticas públicas em relação à cultura. Eu acho que a presença de vocês é que faz a diferença dentro, né, dessa temática, né, de democracia e direito à cultura. E acho que é isso, pessoal. Agradeço vocês e eu acho que a construção ela foi bem positiva. E declaro encerrada, então, a 6ª Conferência Municipal de Cultura de Paranaguá.